ao Otsungo Podcast. E hoje é um podcast daquele. Hoje vai ser mesmo debate. Hoje vai ser a ferro e fogo. Como vocês veem, o nosso amigo, companheiro de ministério, o nosso amigo Martinho Silivondela. Ele que é ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Ramá. E ele é ancião da música. E também temos nosso amigo Cornélio Samenha Miguel. Ele é um obreiro. E de Luanda para o Ambo e no Otsungo Podcast está o nosso amigo, irmão Peter África. Convosco, músicas que lubrificam as engrenagens da alma. É aqui no nosso e vosso Otsungo Podcast. Kumakandu umuloloke kumakandu ondakai wayam Yesu itulalika ojarim ikurongelo chisolu okutuia omwenyo ye ondakaya joyo oyo isusa delika ondugo Yesu kabakayeba indango kubailu ojini susa delika ondugo Yesu okoboyina yalula Yesu wainwayo osi ocho wacheha ukwekandu ongejelo yekanu yelijimwe neya Yesu inatusanyika muso inatusanyika anizango angatwe mo kama kaiba indango kubailu ochinya bayo unakai mwe isusa boyo aboyo isusa talwa ike manyunda kayatoya yo ikabakayeba boyo ko manuha indango kubailu ochinya onda kaboyo yajoyo isusa delika ondugo Yesu bosi ukweta ha pandule eyo goeli ine enye ibaluki yue etali loko tempo yenda bosi kwetabo aye apandule eyobo eni nine eni iba lukiwe
choyo moyo isosa chalwa erika moyeso erika enyo ikwesi kama kayeba monda kaya choyo ayo isosa chalwa moyo erika onungo Yesu Bem, muito obrigado. Antes, agradecer pelo convite. Estamos aqui no Otisongo Podcast. Eu sou o Martinho Silivondela, ancião responsável pela música na igreja de Ramauambo. Ok. Nosso amigo Cornélio. Bem, muito obrigado. Sou o Cornélio Samenha Miguel, obreiro voluntário e sou membro adventista do sétimo dia, recomendado da igreja de Ebenezer, Kaala. Ok. Hoje mesmo, como é um dia de debate mesmo, nunca houve um programa de debate. Tivemos aqui o Espaço Trajetória, onde passaram músicos que falaram sobre a sua trajetória. Mas hoje vai ser mesmo um debate. Hoje vai ser um debate. E o nosso tema tem a ver com a música na IASD. E em gesto de introdução, eu gostaria de falar com o nosso amigo irmão Martinho Silivondela, uma vez que ele é mesmo ancião da igreja e responde pela música. Eu quero que dê uma introdução sobre a nossa música na IASD. Bem, relativamente à música na IASD, ultimamente tem sofrido muitas alterações. Outrora, a música não era apresentada tal do jeito que é apresentada hoje. As pessoas vivem tanto imitando o secular. Infelizmente tem trazido o secular para a igreja, o que não é real. E para isso precisamos que, como direção da igreja, precisamos acautelar essa situação, ver até que ponto a música que o irmão está a cantar para a igreja é ou não da nossa denominação religiosa. Poxa. Bem, realmente a música na igreja adventista do sétimo dia, está enferma. A música na igreja adventista do sétimo dia está enferma. Nós sabemos a condição de quem está enfermo. Ele não está saudável, também não está morto, então está naquele estado, né? Enfermo mesmo. E precisamos fazer muita coisa para que seja mais uma música saudável. E de que sentido fala quando diz que está enfermo? Quando está enfermo, de que sentido ele está enfermo? Porque as músicas não têm sido lá tão boas, as músicas não respeitam os padrões da nossa igreja ou... Certamente, muitas das músicas feitas ou cantadas na igreja adventista do sétimo dia não respeitam os princípios adventistas do sétimo dia relativos à música. Daí que muitos músicos, eles apresentam músicas, digamos assim, músicas seculares, músicas que não são apropriadas e não dizem respeito aos princípios adventistas do sétimo dia concernente à música. Porque a música adventista do sétimo dia tem regras, tem padrões a seguir. Daí que ela está enferma, porque muitos dos músicos extrapolam, passam por cima dos princípios e fazem o que lhes apetecer, sem obedecer esses princípios que regem a igreja adventista do sétimo dia. Deus, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Você que não segue a nossa página, siga a nossa página. Nós somos a Lucamba Music e você está no Otisongo Podcast. Irmão, eu ia perguntando se uma música romântica faz parte das músicas profanas ou músicas seculares. E uma vez que nós estamos no lar família, a tendência de alguns maridos é ser romântico nesse tal dia. Dá para colocar uma românticazinha, sair naquele clima aí? Bem, realmente não é necessário. A música romântica, eu considero que esteja na classe das músicas profanas. É uma música profana, diferente da música secular.
É música profana porque é uma música inapropriada. Quer dizer, muitas dessas músicas é uma composição assim, imaginária, né? Muita mentira, eleva os pensamentos de alguém onde não podia ser. Razão pela qual é uma música romântica, é uma música profana. Por uma simples razão também. A música romântica, ela não obedece os padrões sacros. E a que poderíamos ouvir. Agora, já a música secular, a que nós podemos chamar música secular, é uma música assim, pautada, normal. Eu poderia exemplificar a música Os Meninos à Volta da Fogueira. Os irmãos já ouviram? Sim. Os meninos à volta da fogueira vão aprender como custou a liberdade e tudo mais. Imagine que ele não exalta, né? Não leva a sentimentos alheios, mas ela pauta naquilo que é uma história real, aquilo que acontece. E ouvindo essa música com instrumentos, né? Regrados, realmente essa música não é aceitável. Não é para louvar a Deus, mas no convívio social, em casa, a pessoa pode ouvir essa música. Mas a profana, romântica e outros estilos, não. Eu, pessoalmente, não. Matinela, imagina num casamento, vou meter lá uma música, os meninos em volta da fogueira. Olha, é o seguinte, mesmo a música sacra, ela já está dividida. Certo. Tem músicas para casamento, músicas para óbito, música para outras atividades. Num convívio assim em casa. No convívio. Assim em casa, no quintal, com os vizinhos, com os amigos. Vou ouvir mesmo os meninos em volta da fogueira. Não, essa música é caso a pessoa queira. Isso não é imperioso. Não é imperioso. Nós, como cristãos, certo. A nossa música é a música sacra. É a música sacra. Porque sacra quer dizer separado, diferente. Então, em nenhum momento devemos ouvir outro tipo de música. Bem, a exceção que eu disse, A exceção música profana não. dos meninos em volta da fogueira. Bem, os meninos à volta da fogueira é um exemplo que eu dei, Ok, mas tem outros... mostrando a música secular. Secular, certo. Admissível, sim. Certo. Não que eu me deleite. Aliás, não preciso de música secular como os meninos à volta da fogueira, né? Ok. Eu tenho músicas, né? E a de casamento, a igreja adventista tem músicas para casamento. O nosso inário está cheio, está recheado de músicas para casamento. para casamentos, Ok. para convívios e tudo mais. Ok. Sim. Os irmãos ali têm uma opinião? Olha, estaremos perante um paradoxo para mim. Tipo, se nós, segundo a afirmação do meu mano, aqui do meu irmão, diz que a música tem música secular, tem música secular que é admissível na igreja. Por que é admissível na igreja? Tem música romântica que você ouve, tem mais mensagem que certas músicas que nós ouvimos na igreja. Eu na verdade não sou muito apaixonado em ouvir música romântica, mas eu conheço algumas músicas românticas que até você ouve uma música, é pena que não é cristocêntrica, Ok. não é cristocêntrica, mas tem uma mensagem que pode passar no barulho na igreja, conforme temos visto muitos cantores que ultimamente, aliás, nós sabemos que ultimamente os cantores dificilmente escrevem coisa da Bíblia. É mais coisa que ouvem na Aquilo rua. que viu. Aquilo que viu. Às vezes é coisa que não tem lá muito sentido, mas canta de tal maneira como se estivesse a glorificar. E o povo hoje, se você canta se canta as palavras da Bíblia, o mundo não te dá aceitação. O que os músicos estão a adotar agora? É cantar aquilo que cuida nas pessoas. Aquilo que cuida. Cantar música que bate. Yeah. Quer dizer, música se não bater, aquilo não é música. Quer dizer, ele está gravando música, sabe que não, essa música tem que me dar dinheiro, ou tenho que comprar nos congressos, ou tem que tocar, tem que ser uma música do momento na igreja. Certo. Já não se foca mais porque é uma música que tem que se ouvir, uma música sagrada, uma música que glorifica a Deus, uma música que pode trazer o povo ao arrependimento. Dificilmente ouve-se músicas assim. É mais aquelas músicas que a pessoa sente-se emocionalmente, tipo, acalmada. Música, assim, imaginemos uma música, vou fazer referência à música do meu mano, meu primo, Jacques Vertino, aquela música Pindiça. Pindiça, certo. É uma música que não é cristocêntrica, Certo. mas enquadra-se em músicas seculares que pode ser cantada na igreja. Então, eu acho que
é um assunto que tem que se debater. É um paradoxo. Yeah. E para já, eu gostaria que respondesse, se a romântica enquadra-se nas músicas, como posso dizer, Profana. nas músicas profanas ou nas músicas seculares. Nas músicas, aliás, podemos enquadrar nas duas vertentes, porque tem músicas românticas que são profanas e como românticas que são seculares. Imaginemos uma letra assim: eu te amo, minha mulher, ou te quero de volta. Uma música que um casal pode ouvir. Estamos na Semana de Lar e Família, um casal pode ouvir normalmente. Só é proibido para nós solteiros. Para nós que não temos ainda compromisso com alguém, não vivemos com uma esposa, aí sim, porque as letras que vêm ali na música romântica não condizem com aquilo que um solteiro vive. E praticamente a música romântica que ouve mais são os solteiros. Por isso caímos muito em fornicação. Ok. Então é por esta razão que deve ser evitado as músicas românticas. Só queria corrigir, né? Sim. O irmão Peter talvez não entendeu bem. Eu não disse que a música secular é admissível dentro da igreja. Quer dizer, no culto de adoração é inadmissível a música secular. Fora sim, mas no culto de adoração, não. As músicas têm que ser cristocêntricas. Cristocêntricas, realmente. Mas o meu irmão tem razão também, mas nós temos ouvido música secular dentro da igreja. Porque toda música que não centra a Cristo é secular. Com um conselho, imaginemos, é um conselho, tenta dar conselho, uma música tenta dar conselho para o povo de Deus, aquilo não é cristocêntrico, é secular. Não sei se estou mesmo lá dentro, mas eu acho que é secular. Irmão Martim. Bem, se a memória não me deixa enganar, as músicas sacras são divididas em hinos e louvores. Tanto é que os hinos são centralizados a Deus. Ou seja, a diferença existente entre a música sacra é a seguinte: tem hinos, tem cânticos. Os hinos são direcionados a Deus e os cânticos é direcionado ao homem. No nosso cenário adventista tem músicas que falam diretamente do próximo. E quando estamos a entoar músicas que falam do nosso próximo, estamos perante os cânticos. O hino é direcionadamente a Deus. Portanto, devemos saber essa diferença, né? O irmão Peter disse que tanto há músicas seculares que temos entoado na igreja. Mas muito sinceramente, no nosso cenário adventista não encontramos nenhuma música secular que nós temos entoado na igreja. Tão somente que Mas ainda primeiro, por favor, eu gostaria ainda que definissem só o que é uma música secular. Se calhar o nosso caro ouvinte não consegue diferenciar o que é uma música secular, o que é uma música profana. Bem, eu vou começar pela música profana. Música profana são músicas que desdenham Deus. Ofendem a Deus. Certamente. São músicas que falam mal de Deus. Aquelas músicas nós podemos considerá-las como sendo profanas. E outras que, se calhar, ferem a moral do próximo, também podemos considerá-las como sendo músicas profanas. E música secular são músicas que, no meu entender, falam relativamente às coisas, se calhar, ou da natureza, ou algo que aconteceu, algo assim que se viveu, do tipo, se a gente entoar o hino nacional, a título de exemplo, o hino nacional, podemos considerá-la como sendo uma música secular. Por quê? Porque fala dos marcos históricos, daquilo que nós vivemos. Conta uma história
que nós angolanos vivemos. Então podemos considerá-la como sendo uma Uma música música secular. secular. Ok. Pois, e a música sacra, tal como já fizemos menção, elogia a Deus, né? Toda música que é sagrada, uma música que é centrada em Cristo, uma música que elogia o próximo, ou seja, que elogia o próximo, não diria, que faz menção à segunda vinda de Cristo. Se calhar podemos considerá-la como sendo a música, tanto música sacra. Os irmãos já acabaram de dizer que avaliam a nossa música. A nossa música está em estado enfermo, está doente. E eu gostaria de saber qual é o medicamento. Se vai só continuar assim, não tem medicamento. Bem, enquanto existir graça, também existe medicamento, realmente. Sim. Qual é o medicamento? Voltar nos princípios da música adventista. Este é o medicamento. Se todo cristão, todo músico, lesse os fundamentos, os princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia relativos à música, teríamos uma música saudável. E houvesse uma fiscalização para os conhecedores de música, daqueles que defendem os ideais adventistas do Sétimo Dia, então acabaríamos com esse tipo de músicas. Essas músicas estranhas que têm penetrado em nossas igrejas acabariam caso a gente voltasse pelos nossos princípios fundamentados, escritos e votados. Sim. Medicamento. Eu ainda acho que mesmo pode até haver um método para podermos trazer como medicamento para acabar com essa doença. É quase uma missão impossível, por quê? Porque a nossa igreja não tem um estilo característico, uma identidade. Conforme nós sabemos que o estilo Zulu é proveniente da Igreja Fé Apostólica. É estilo deles. É mesmo dele. Nunca vais encontrar um da Fé Apostólica cantar uma música muito clássica. É quase impossível. Um irmão da IECA, os da IECA também tem sua identidade. Os da Católica, principalmente, tem uma identidade. Tipo, para nós, você ouve aquela forma de adorar, é muito estranho. Tipo, não tem nada que cuia. E nós adventistas não temos nenhum estilo que nos caracteriza. Quer dizer, tudo que nós acharmos que dá para colocar o nome de Deus aí, nós cantamos. Nós cantamos. O que é que tem trago problema ultimamente? Nós cantamos letras cristocêntricas, mas o instrumental não. O beat não. A música é boa, mas você ouve o ritmo que está a se cantar a mensagem, não é. Nós anteriormente, ou nos tempos transatos, nós tínhamos costume de dançar. E hoje dançamos normalmente. Tanto que até os irmãos de outras denominações estão admirados conosco, estão tristes conosco. E até sentem-se que nós estamos a usurpar o quê? Aquilo que é a identidade dele. O que estamos a fazer? Não estamos a fazer nada. Como é que vamos conseguir penetrar nesses irmãos de forma a lhes trazer para nós? Se nós próprios não nos entendemos, não sabemos o que é que nós queremos fazer. O que é que nós queremos cantar? A igreja Adventista é uma igreja que é uma das igrejas que tem muitos estilos que não se entende. Não tem características. Nunca se sabe. Não. Infelizmente, a igreja Adventista não tem estilo que digamos que é um estilo esse aqui, esse que está cantando Adventista. Dificilmente a gente consegue identificar que aí está cantando o irmão Adventista. É difícil. Às vezes um pouquinho só esses estilos instrumentais que até infelizmente não é nome isso, não é nome, mas na graça de Deus nós sabemos que aliás, a pessoa consegue identificar que isso aqui é adventista. Não, tem nome. Aqui colocaram o nome, é estilo sofrer. Sofrer. Mas esse aqui é o problema que estamos com ele. Por isso que os nossos líderes, como responsáveis pela música, deviam prestar mais atenção nos cantores. E ter uma associação que disciplina os cantores e os compositores. Mano, estão a escrever à toa. Estão a escrever à toa. E estão a cantar enigmas. Imaginemos, a palavra de Deus é uma palavra já codificada. Certo. E você, como cantor, ao cantar, deves facilitar a percepção das pessoas, não é complicar mais. Mano, você quer transmitir uma mensagem para o povo de Deus numa linguagem muito cuidada. Os nossos líderes devem olhar para nós. Até nós devemos ter um acompanhamento urgente. É urgente porque nós estamos a nos perder.
estamos a despertar porque nós estamos a trazer coisas estranhas dentro da igreja. E com urgência que nós precisamos mesmo, um acompanhamento, senão nós vamos morrer. E eu colaboro com sua ideia, porque nós, ultimamente, estamos a andar para cada um por si, Deus para todos. Certo. Porque, por exemplo, aqui no Ambo, aqui não temos o nosso estúdio mesmo, que quando você quiser fazer música, você vai lá, eles te ajudam e te orientam. Você se vira sozinho, se vai gravar onde, não... Eu acho que não há aquela atenção, acho que também não é muito importante, porque se fosse importante, acho que colocariam a mão até ali, não é? Aqui ainda tem uma nota que diz assim, adoração a Deus, a música na igreja adventista tem como objetivo principal a adoração a Deus. Adoração a Deus. As canções e hinos devem refletir a reverência, louvor, gratidão ao Criador. A música é uma forma de comunicação espiritual, ajudando os fiéis a se conectarem com Deus durante os cultos ou momentos de atuações. E não é só no momento, aliás, quando nós ouvimos uma música que edifica, a gente leva isso para a vida, para o nosso diário. Quando você é transformado por uma música, você deve transformar outras pessoas por conta do testemunho que você recebeu por meio desta música. Mas infelizmente tem música que você ouve, ao ouvir no momento cuia, mas depois deles terminar de cantar, você esqueceu tudo. O que é que ficou? É o ritmo. Eu penso que o que está na base do uso, ou seja, dos nossos músicos trazerem para a igreja músicas que não edificam, músicas seculares, tem a ver com a fiscalização. Segundo o nosso manual da igreja, na página número 104, diz, relativamente à música, diz o seguinte: a igreja deve tomar cuidado na seleção dos líderes da música, escolhendo apenas aqueles que são interiormente consagrados e que projetem músicas adequadas para todos os cultos e reuniões da igreja. Música secular ou de natureza duvidosa não deve ser introduzida em nossos cultos. Infelizmente, este tem sido o maior problema. Não há fiscalização. Por conta disso é que um irmão ouve uma música, se calhar, sei lá, de um músico secular, ele vê, não, essa melodia parece ser boa. Pega a melodia, adiciona aí uma música, adiciona aí uma letra a falar de Jesus. Grita só aleluia, aleluia, aleluia. Fica a gritar aí aleluia, aleluia, louvado seja Deus, mas no fundo, não tem nada que fala de Deus aí. Foi buscar lá distante. Foi buscar um instrumental, ou seja, uma melodia secular, ou se não mesmo profana. Ele pega uma melodia profana, adiciona aí o nome de Jesus. E como não temos fiscalização, a coisa passa. Canta e as pessoas ficam a aplaudir. Porque música, falando sinceramente da música sacra. Música que leva as pessoas a gritarem, a subiarem dentro da igreja, mano. Muito sinceramente, isso não condiz com a música sacra. Isso é música mesmo profana. E as melodias, ou seja, sim, as melodias que os irmãos têm trazido para a igreja, muito sinceramente, não é sacra, é mesmo profana. Precisamos, ou seja, os nossos líderes precisam acautelar essa situação de maneiras a terem prudência, a controlarem, de maneiras que todo aquele que for diretor de música tem que ser mesmo aquele que não desperta comentário, aquele que se calhar esteja mesmo em altura, não aquele aí que no seu dia a dia fica a ouvir uma grelha, ou sei lá, um Henrique Iglesias, se calhar, porque esses aqui mesmo, infelizmente, as músicas que ele ouve, ele mesmo tá a melodia que vai trazer para a igreja. É o que acontece. Porque nós somos aquilo que ouvimos e que comemos. Certamente. Então nós devemos abster-se também de todas as músicas mundanas, essas músicas profanas. Por quê? Porque se a gente não se abster destas músicas,
Aquilo que mais cultivamos é aquilo que nós vamos trazer onde? Para a casa do Senhor. Ok. E você se ouve somente músicas sacras, mano, a tua composição também será sacra. Você não terá inspiração Que venham de outros. Porque você não ouve aquela música profana. Certo. Diferentemente dos nossos músicos. Hoje eles querem cantar música que agrada ao próximo. Em vez de se preocuparem com Cristo, eles se preocupam com o próximo. Mas se eu cantar assim, será que o irmão vai gostar ou não? Esse é o problema. Nós precisamos ver essa situação. Do contrário, os músicos serão os mais, como é que eu diria? Os músicos estão podemos considerá-lo nesse momento como os principais instrumentos do diabo. Por quê? Porque são eles que estão a trazer, promotores. São eles que estão a trazer músicas profanas para a igreja. E eu, como membro, se calhar que tenho pouco domínio da matéria, eu ouço aquela música e fico emocionado. Em lugar de eu estar centrado naquilo que Na mensagem. Cristo, enfim, vou ficar centralizado naquilo que um irmão está a cantar. Muito cuidado, caros músicos, muito cuidado com essa situação. E tanto cuidado é muito pouco. Porque, olha, ouvir músicos seculares há uma desvantagem muito grande. Porque o músico secular, alguns deles fazem sacrifícios. Às vezes você vai querer ouvir uma música que ele sacrificou, um instrumental que ele sacrificou. Quer dizer, você quer trazer algo sacrificado na presença de Deus. O que é que vai fazer? Vai transformar as pessoas ou vai amaldiçoar? Vai estragar. Tanto que até aqui no livro A Música de Sua Influência, no capítulo 6, diz assim, tem como epígrafe, aliás, as músicas perigosas. A música, quando é bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando é mal utilizada, é uma terrível maldição. Quer dizer, a música tem um poder grande de transformar a pessoa. Aliás, a música começou com quem? Com Lúcifer, lá no céu. E hoje ele já não glorifica mais a Deus. O que é que ele está fazendo? Ele próprio procurou a sua forma de se glorificar e fazendo os cantores que têm como objetivo de cantar músicas cristocêntricas, interrompendo ele a fazer músicas que é antropocêntrica. Quer dizer, o cantor quer fazer música que depois de lançar vai lhe glorificar. Quer dizer, uma música que vai lhe dar mérito, vai lhe dar nome. Mérito e as pessoas, o que as pessoas fazem? Não glorifica, fazem o quê? Você é pai grande, você é muito mal, não sei o quê. Aquilo que... E essas pessoas que excitam esse sentimento de... Infelizmente, e o cantor... Na condição de cantor que é, visto que já lançou um hit, na próxima o que é que vai fazer? Tem que superar essa música, tem que procurar alguma coisa que pode superar essa música para que os irmãos pela próxima... Continuem a aplaudir. Irmão Samir, tem... Sim, eu quero só fazer uma observação. Bem, vou voltar ao irmão Peter. Irmão Peter, a Igreja Adventista tem um padrão de música. Não que nós não temos uma identidade musical, temos. Música e sua influência, falando da filosofia adventista, tem aqui algumas características que devem ser do músico adventista do sétimo dia. E a nós é que imitamos, pelo nosso próprio gosto, ou pelo que não bastasse, nós é que não lemos como músicos. O músico é que não lê, não estuda materiais relativos à música adventista. Daí que carregamos, né, no culto de adoração a Deus, músicas estranhas. Por exemplo... temos aqui um dos primeiros princípios. A música tem que ser suave e pura. Está no livro Educação. Os tons são claros e suaves. Tons com a melodia dos pássaros, né? Os tons são harmoniosos entre si. O volume do som é suave e não fere os ouvidos. Não tem notas estridentes. O canto é harmonioso. Outra é afasta a mente do inimigo. Não leva à união com o mundo e suas diversões. Não tem gesticulações extravagantes. Atrai para o lar celestial. As notas são as notas não são longamente puxadas. Não há confusão de vozes nem dissonância. Não vem de gênero das valsas frívolas, né? Frívolas. Não tem gesticulações extravagantes, já aqui mencionei. São por ali 35. A melodia não é forçada.
não se adapta facilmente ao palco, não idolatra o músico ou o cantor. Então nós temos muitos princípios que, se a gente seguisse, lesse como música, conhecêssemos, então faríamos uma música adventista. Temos identidade, sim, relativamente a isso. Agora, relativo à fiscalização, ainda bem que estamos com a ação da música. A ação da música é o seguinte: certo. a adoração a Deus é muito séria. Quando nós estamos para adorar a Deus, quando você notares que a música não glorifica a Deus, desliga a música, desliga o som, o aparelho, devem cantar a capela. Desliga mesmo, não é pecado. Deus testemunha que a música é profana. Já imaginaste nós todos observando, ouvindo música profana, música que não glorifica a Deus? Mas depois todos amém. O povo inocente, amém. Mas exaltamos a Satanás, e amém. E vimos nosso irmão Peter, disse muito bem, que existem homens que se consagram. E são estilos, instrumentais que nós pegamos, colocamos nas nossas músicas e colocamos Deus. Isso é uma traição também a Deus. Então, devemos mesmo prestar muita atenção relativa à música adventista. Nós temos uma música que nos caracteriza, que é a música sacra. E está pautada, tem documentos escritos, tem música em sua influência, tem outros livros da influência. Até quem quiser também visite o Centro White, tem tudo a ver com o adventista. E eu já gostaria de saber se o manual da igreja é mundial ou é nacional. Porque as músicas que eu tenho ouvido dos nossos irmãos sul-africanos, a quem nós temos bebido, eu não sei se o manual deles é mesmo esse nosso ou é outro, porque a música deles mesmo, porque se você for nos Estados Unidos, a música que eles cantam na igreja, aqui não dá para cantar. E se fores também em outras paragens, você vê os nossos irmãos, a forma como... E ainda só não vamos falar da aparência. A aparência ainda não vamos falar. A forma como eles aparecem e cantam as músicas dele já é diferente, porque eles estão mais evoluídos e nós também estamos a seguir lá nessa evolução. O que está acontecendo? Bem, eu antes gostava de ler alguma passagem aqui no nosso manual da igreja, na página 129, diz assim: a música deve ter beleza, sentimento e poder. Ergam-se as vozes em hino de louvor e adoração. Usem como auxílio, se possível, música instrumental, e que a harmonia gloriosa se eleve a Deus em oferta aceitável. O mais agravante é que os nossos irmãos, né, quando eles usam música instrumentalizada, em lugar de priorizarem a harmonia e elevar a Deus, as vozes. E elevar a Deus, sim, eles priorizam o barulho. Eles preferem mais o barulho, em lugar de elevarem a música a Deus. Não, eles fazem como é que eu diria? Eles fazem como se pudessem se envaidecer. Esse é o maior problema. Em lugar de colocarem beleza na música, eles não colocam. Em lugar de colocarem sentimento e poder, que é o principal objetivo da música sacra, não, eles não colocam. Eles preferem que a música seja do jeito deles. E uma música sacra tem que ser, primeiro, cristocêntrica, tem que ter sentimento e poder. Você, antes de fazer uma música, tem que pensar, mano, eu ao cantar essa música, vou elevar a quem? Será que vou glorificar a Deus ou vou glorificar a mim mesmo? Porque você, quando glorifica a si mesmo, muito sinceramente, você não está a cantar uma música sacra, você está a cantar uma música profana, se posso assim considerar. Você está a cantar uma música profana. Então precisamos ter cuidado como músico, precisamos acautelar essas situações. E mas Mandela ainda responde a minha pergunta. O manual da igreja é nacional ou é mundial? O manual da igreja é mundial. Por quê? Mundial. Porque esse manual não foi feito aqui em Angola. Ok. Esse manual veio a nível mundial. Veio da América do Sul, concretamente do Brasil. Esse nosso manual veio da América do Sul, concretamente do Brasil. E já nós ainda não temos... Eu penso que é falta de condições, se calhar,
Do contrário, teríamos o nosso manual. Até as músicas que nós cantamos, as músicas do Inário, é de composição, ou seja, normalmente são compiladas lá no Brasil. Lá. Poxa. Olha, a minha inquietação era mesmo. Os brasileiros também têm esse manual. Certamente. Tem. Os irmãos também têm ouvido as músicas deles, né? E nós somos inspiração deles. Nós praticamente aqui nós não temos nada. Certo. Aqui nós não temos nada, tudo nós copiamos. Então se eles lá começarem com outra música estranha e eles aqui... E se você ouvir umas músicas dos... Por exemplo, dos Estados Unidos, eles a cantarem na igreja, é um escândalo para nós. Eu já assisti muitos vídeos mesmo na igreja. Aqui vai escandalizar. Mas eu acho que nós estamos evoluindo para chegar nessa fase também, né? Aquilo, na verdade, aquilo já não é mais cantar, aquilo é ostentação. O americano não é muito virado para o lado cristocêntrico. O americano é mais exaltar-se, mostrar a qualidade dele próprio para o mundo. Mas são eles que nos fizeram cristãos. Bem, olha, não são os americanos que nos tornaram cristãos. É Cristo mesmo que nos torna cristãos. É Cristo. Não, mas eles foram os primeiros a receberem. É o seguinte. Certo. Nós temos uma música universal. Uma música universal. O Inário da música adventista do sétimo dia. Ok. Se você ouves uma música em inglês, apenas você só sentes o quê? O que altera é quê? É a letra, é a língua, não é isso? Certo. Mas se não, os padrões são os mesmos. Isso é que nos caracteriza. Pode ser em um mundo. Algumas músicas, porque eu tenho ouvido muitas músicas. O Inário mesmo, o Inário de forma geral. O Inário, né? certo. O Inário de forma geral é universal. O Inário universal. Não há alteração. Certo. Música sacra. Certo. Não importa se é inglês, chinês e outras coisas, certo. A coisa é a mesma. Agora, uma coisa é, nós esquecemos que Satanás é astuto. Ele foi, né? Um homem, continua a inspirar pessoas para fazerem música. Agora, a nossa música não depende do Brasil, não depende dos Estados Unidos, nem tampouco de outros países. Se Zâmbia, Tanzânia, entre outros países, vão cantar Zulu, outras coisas, essas músicas não são aprovadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. São músicas profanas. Não aprovadas por quê? Por uma simples razão, nós temos um padrão. Agora, não importa, né? Quando nós estivermos a introduzir aquilo que caracteriza Satanás, por exemplo, tambores, vozes estridentes, exibições, isso aqui, devo só ler uma nota que a senhora White fala. Ela é norte-americana, né? Sim, ela presenciou uma reunião de jovens cantando músicas. Ele diz assim, nessas músicas houve muita exibição. E tipo, espécies de músicas que o irmão aqui mencionou, assim, essa é música em sua influência, o capítulo 6. Essas reuniões estimulam o orgulho do vestuário, o orgulho da aparência, a satisfação do próprio eu, ao riso e a frivolidade. Satanás é recebido como hóspede de honra e toma posse dos que promovem essas reuniões. Quer dizer, não importa se estão a cantar nos Estados Unidos, Brasil, desde que a música não é sacra, envolve estilos mundanos, essa música Deus não aceita e Satanás é tido como o quê? Hóspedes. Até tem notas que dizem que muitas reuniões de músicas entre jovens, os anjos de Deus abandonam aquilo e os homens começam a cantar aí em trevas. Agora é desafio. E uma coisa só, analisemos o nosso contexto, né? Música na nossa igreja. Vejamos, quando um grupo é convidado para cantar, eu já presenciei isso, numa determinada igreja, depois daquele concerto terminar, os membros começam a dizer que demos porrada. É surra. Foi porrada. É desafio. Isso não é louvor a Deus. É surra quem? Mas você que foi a louvar a Deus. Satanás. É Satanás. É Espírito Satanás que nos leva a fazer esse tipo de coisas. Mas se não, nós temos um padrão. Então, se os Estados Unidos, quem quer que seja, esteja a cantar um estilo estranho, não se identificou com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma norma é a música do Inário. Não aquela adoçada, né? Que vocês como músicos também gostam de apimentar só para ver se cuia mais, não é isso, né? Mas talvez tem que cuia assim. mesmo. Bem, mas
Para mas Deus, também tem que cuidar mesmo, porque a Bíblia diz que adorai na santidade e na beleza. na beleza da santidade. Sim, porque tem alguns que cantam mesmo mal, que o Asema Wamba. Não, assim também não, porque mesmo 1 Coríntios 10, 31 diz assim: Certo. portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a honra e glória de Deus. Então tem que refletir, a música tem que ser mesmo boa, suave. Tem que ser muito boa. Que os anjos cantam mesmo. Até há uma nota que a serva do Senhor diz que quando uma música é bem cantada, os anjos dos céus descem e se unem ao louvor. Então, quando nós fazemos boa música, olha, é uma alegria para não só para os adoradores na terra, mas também para o céu. É um assunto muito grande. É um assunto muito grande. Agora, ao que tanto o irmão falou sobre a organização, aliás, termos identidade, a igreja tem identidade, eu acho que não tem. Porque se tivesse identidade, a forma do ruandês seria igual a do angolano. O angolano não canta igual a um irmão de Ruanda. Nós temos o grupo Embaixadores de Cristo. Não cantam conforme nós cantamos. Tem a sua linhagem. Aquilo é uma linhagem ligada à sua cultura. É uma linhagem ligada à sua cultura. O sul-africano, eu não sei se na África do Sul tem adventista. Eu acho que nunca ainda ouviu. Talvez o irmão Mulaya, não sei se é adventista, mas difícil. Nunca ouvi um músico adventista da África do Sul. Não, é mais fé apostólica, os apóstolos, esse sim. E nós adotamos o estilo dele e trazemos na nossa igreja, infelizmente. Por isso que eu sempre tenho dito assim, conforme um pastor se prepara para pregar sábado, é de tal maneira que um cantor devia se preparar, se consagrar antes mesmo de compor uma música ou para atuar numa programação. Infelizmente, eu acho que essa problemática de ostentação e antropocentria também na parte sul. Eu estou lá no norte, em Luanda, isso existe em todo sítio, mas aqui ostentam mais. Porque se acham detentores da música, eles sabem muito, eu respeito que cantam muito, mas eles não têm uma educação espiritual, mas têm mais excesso de educação musical. Tem muita educação musical, mas não tem educação espiritual. Porque eles, ao cantar, é competição, eles competem mesmo. Não, aqui competem. Você sente mesmo que não tem lá, nenhum anjo fica lá, porque até aqui tem uma nota no escrito da Helena White que diz assim, que a música para o Senhor só é aceitável, aliás, a música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado, enternecido e santificado por sua docilidade. Fora disso, a música não é aceita a Deus. Você pode se matar mesmo com todas as técnicas do mundo. Você está a cantar mesmo só à toa, no final das contas o Senhor dirá que nunca te viu. O que adianta você saber muito sobre música e não saber sobre Deus? Não toda pessoa que sabe muito sobre música sabe sobre Deus. Porque os cantores são ignorantes, nós somos muito ignorantes. Nós dificilmente lemos a Bíblia. Temos mais tempo de passarmos nas redes sociais, pesquisar novas técnicas, conhecer tendências musicais e cantores que estão na atualidade, que estão a atualizar técnicas vocais. Quer dizer, até temos infelizmente temos pastores que apoiam tais cantores também. Tá vendo? Um cantor que tem uma música consagrada e canta no espírito, esse nem sempre é colocado no devido lugar, nem sempre lhe prestam atenção como um servo de Deus. Quer dizer, quanto mais tiver audiência, melhor para a igreja. É convidado nas atividades, às vezes é um camarada que está a ser usado pelo diabo. Tanto que o cantor é o único meio que o diabo consegue entrar ou lhe ocupar de forma... Aliás, o diabo usa o cantor para ele ter acesso à igreja. Por isso que hoje vimos mais cantores a sair. Aliás, os mundanos estão a sair da igreja para a igreja, estão a sair do mundo para a igreja, os da igreja estão a sair da igreja para o mundo. Está vendo o paradoxo? Por isso que nós precisamos orar muito e promover palestra com os cantores. Os diretores de música, os nossos dirigentes, deviam velar nesse lado e nos manter atualizados, nos prestar atenção. Nós estamos desorientados.
Não basta. Aliás, já estamos com essa febre, com essa doença de que não temos um estilo que nos caracteriza. Então é importante que nos prestem mais atenção, senão nós vamos fazer cair muita gente. Por isso que os cantores, eles ao cantar, se promovem, adquirem famas e damas, depois fazem o quê? Fornicam. Adquirem caem, famas e damas. Fora disso, alma não lhes importa. O que lhe importa é ele cantar bem e sair bem na fotografia. É sério. Infelizmente. Ação da música, tem alguma coisa a dizer para nós saltarmos para um outro? Relativamente às competições que tem havido nos concertos musicais, eu muito sinceramente tenho presenciado isso. As pessoas, em lugar de louvarem a Deus, louvam o próximo. Eles ficam mais aí, como é? Será que aquela música bateu mesmo? Não. Depois da sua apresentação, eles ficam já a cochichar entre eles. É como? Viram Mas como? é como? Viram bem, né? Música. Viste? Vos batemos, né? Viste? Viste? Você olha para aquela situação, mano. Então, o louvor é para Deus ou é para si mesmo? Porque os coristas, estou aqui a levar tanto no cômputo geral, os coristas, certo. principalmente os coristas, eles quando apresentam uma música, ou seja, se antes deles aparecer um coral e cantou bem, eles ficam preocupados. Eles às vezes fizeram um repertório, não, vamos cantar essa música, depois essa, depois aquela. Mas quando verem que os seus antecessores cantaram uma música excelente, eles dizem, não vamos cantar aquela, não vamos cantar aquela, vamos cantar. Vamos tirar o trunfo. A título de exemplo, eu participava num grupo aí um grupo vocal aí na igreja de Ramã. Certa vez nos convidaram para um concerto nas Cacilhas Centro. E aí nós fazemos o repertório, né? Vamos cantar essa música, depois essa, depois aquela outra. Os que cantaram antes de nós, mano, cantaram uma música excelente. Nós lá todos preocupados. Vamos cantar aqui. Qual é a música que vamos cantar? Será que... De repente o diretor do grupo disse, não. Eu disse, não, vamos cantar mesmo do jeito que a gente programou. Vamos cantar isso e aquilo. Não vamos cantar aquela, não vamos cantar aquela. Você viu o jeito que os outros cantaram? Temos que cantar outra. E aí pegamos outra música. Infelizmente, naquele dia, em lugar da gente cantar bem, cantamos mal. Estávamos todos a cantar soprano. Aquilo criou uma situação não muito boa. Para dizer que nós precisamos se preocupar com louvor a Deus, não com louvor a nós mesmos. Porque quando se preocupamos com o nosso louvor, muito sinceramente, não estamos a fazer absolutamente nada. E tal como a Bíblia diz que o pai tanto da música é o diabo, então nós estaremos a fazer o papel do diabo, o inimigo, o nosso principal inimigo, em lugar de fazermos papel de Deus. Portanto, nós como músicos precisamos nos consagrar a Deus de maneira que as nossas composições, os nossos louvores sejam somente cristocêntricos. E veja uma pergunta aqui, gostaria que todos vocês respondessem. E essa característica de forma deve ser usada, essa característica de música que é cristocêntrica, e com todos esses parâmetros que os manos citaram aqui, é para os cultos solenes, é para só os cultos, ou também se nós realizarmos um concerto, se nós realizamos um concerto que já é fora da igreja, já não é dentro da igreja, aí já pode ser admissível já outras músicas. Bem, a música, o louvor a Deus, o concerto, ok, é para a finalidade do concerto é louvar a Deus, ok, né? Com a música, é isso. certo. Se for, então não há exceção. Os mesmos princípios aplicam-se aplicam-se em todo o sítio. Em todo o sítio, sim. Ok, eu não sei se todos colaboram com essa afirmação. Eu também colaboro com o irmão, mas infelizmente nós temos um conceito diferente. Ok. Eu falo como cantor, eu já participei em muitas atividades, assim fora da igreja adventista, como não. Quando é concerto, o teu repertório tem que mudar. Muda por quê? Porque você lá tem que ser mais fora daquilo que já está acostumado.
há música que a igreja não permite muito bem, não recebe muito bem, Certo. mas lá recebem. Você não vai cantar uma música conforme aquela que eu cantei primeiro, a música que fala de Moisés. As pessoas os irmãos que não são unânimes, tá? Se os irmãos fossem unânimes, não haveria essa necessidade de que o músico tem que alterar o repertório, porque um grupo cantou bem, ele tem que alterar. Os irmãos o que é que fazem? Então, os irmãos apreciadores da música, aquele que nós transmitimos a palavra, é que estragam tudo. Quer dizer, a forma dele de falar amém é diferente, é segundo o cantor, não segundo aquilo que se canta. Porque se fosse segundo aquilo que se canta, nós seríamos unânimes em falar amém para todos de uma forma organizada. Agora não. Existe quando canta, é palmas, até levanta. Quer dizer, no momento que nem sequer, no momento que o cantor não falou nada, mas usou uma técnica onde usamos amém, 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 glória. Mas está a glorificar o quê? O que é que você está a concordar? Está a concordar com uma técnica? Tocou-te, te consagrou? Não. Por isso que, o irmão falou muito bem, a nossa maneira, a nossa música cristocêntrica, em todo lado que nós formos cantando, tem que ser cristocêntrica. E para já, essa pergunta é muito dirigida para si, Peter. É normal um cantor adventista cantar em outras igrejas, como numa fé apostólica, católica, outras igrejas que não sejam adventistas? É normal um músico cantar numa outra igreja que não seja adventista? Olha, estás a falar com a pessoa certa. Okay. Eu participo de muitas atividades fora da igreja adventista. Okay. Por conta daquilo que é a música que eu faço. E, aliás, o estilo que eu faço. Okay. Não é muito bem virado para a igreja adventista. Ok. Yeah. Mas é adventista? Eu sou adventista. Aliás, na minha própria percepção, daquilo que eu contextualizei, a passagem bíblica, não sei se está escrito em que livro só me escapa, que diz assim, devemos, vamos testemunhar a palavra de Deus a todo mundo, até que chegue um fim. Eu percebi assim, é mais fácil eu sair da minha igreja para testemunhar aquilo que eu canto na minha igreja, na outra igreja. Quer dizer, quem se identificar com a minha forma de cantar da minha igreja, ele poderá se converter daquela igreja para a minha igreja. Agora, é difícil ele se converter se eu trazer... Aliás, hoje muito de nós nos preparamos assim. Vou ir cantar na igreja fé apostólica, eles cantam assim. Vou procurar entrar naquilo que é o estilo dele para eu cantar lá. Quer dizer, aí já não é evangelho. Quer dizer, você foste evangelizado antes de você evangelizar. É normal para mim, é normal. Irmão Samir, Tinela. Bem, é normal, né? Um cantor, a nossa igreja empresta talentos. Bem, até certo ponto. Até certo ponto é normal. É normal. Até certo ponto. Porque há músicos, primeiramente, existem músicos que não estudam a palavra de Deus. Não leem a Bíblia. Isso já é complicado. Porque não conhecem os pilares da nossa fé. Os pilares adventistas. Agora, se eu for convidado, né, para cantar numa igreja não adventista, eu devo selecionar o tipo de música, né, para cantar, com a finalidade de atrair eles para a minha fé, porque são doutrinas que chocam. São doutrinas que chocam. Então eu serei obrigado a selecionar músicas com uma boa metodologia. Não é para me divertir. Se for esse o princípio, então, o objetivo, então, não adianta, porque serás doutrinado. Agora, caso o Espírito Santo te envie para cantar e atrair pessoas para a tua denominação, então, até certo ponto, eu também, pessoalmente, acredito que sim. Sim. É normal. Até certo ponto, né? Certo depender ponto também da maturidade e da fé do cantor. Da fé do cantor. Porque há pessoas, né? São convidados, posto lá baixam as normas. Já não exaltam os princípios deles, é obrigado a se submeter aos princípios errados. Então, até ali não aconselho. Então, o irmão Peter também, quando chega numa igreja assim, numa outra denominação, também o repertório muda. Graças a Deus não muda. Não muda. Tanto que até hoje tem um testemunho de pessoas que saíram das igrejas pentecostais para a nossa igreja, que testemunharam a mim que nós saímos quando nós te ouvimos na igreja X. Glória a Deus. Então, por isso que até hoje eu ainda insisto na tecla em cantar nessas igrejas,
canto minha música mesmo. Não altero nada. Não procuro cantar conforme eles cantam. cantam. É sempre diferente. Ok. Porque eles devem ver uma diferença, não, esse não é nosso. Eles conhecem a forma, eles sabem que os cantores adventistas cantam muito. Sim, Yes, cantam muito. E eu vou mesmo lá conforme nós cantamos. certo. Normalmente transmito aquilo que eu escrevi, aquilo que eu tirei na Bíblia. Tanto que até minha forma de cantar, minhas letras são mais baseadas na Bíblia. A maior parte dela, para quem me acompanha, é mais, eu conto mais coisas que vêm da Bíblia. Eu dificilmente dou conselho. Às vezes, quando não bate um pouco bem, às vezes canto conselho, mas é mais bíblico. Irmão Silvandela, vocês já deram uma carta de recomendação a um cantor, a um músico, a um grupo que vai cantar numa outra igreja? Bem, na verdade, as outras igrejas nem sequer exigem carta de recomendação. Né? Ok. Essa parte aí de recomendação tem mais que ver com tanto com a doutrina adventista, ou seja, ok. Se o irmão vai cantar numa igreja adventista, é exigido uma recomendação. Sim. Agora, se for numa outra denominação religiosa, acho que eles isso de recomendação, penso que não entendem, não sei. Mas Nunca é antes normal. ouvi. É normal os músicos. Bem, até um certo ponto, tal como disse nosso Até um certo ponto. Todos ficam até um certo ponto. Não tem uma. Eu acho que É o Não tem seguinte, é o seguinte. Mas eu ainda considero isso arriscado. Por quê? Porque quando você fores cantar naquela mesma igreja, né? Tal como disse nosso irmão Peter, que raramente ele altera o repertório, as músicas tal do jeito que ele programou e do jeito que apresenta lá, mas muito sinceramente, se você vai lá com uma mensagem dura, porque o músico também tem que ser duro, a mensagem tem que ser forte, você vai lá com uma mensagem forte a falar se calhar do sábado, eles vão te receber? Se calhar vão te chutar. Eles até podem ouvir, Vão te chutar. vão ouvir a tua primeira apresentação, depois nunca não vão te chamar Não vão mais. te chamar tu sabe? mais, certo. Então, eu acho que tem que juntar, tal como diz a Bíblia, né? Não, mas também também uma tática, uma forma mais simpática. Você por exemplo, quando está a alimentar um bebê, um filho, primeiro começa com o papa, né? Primeiro começa com o papa, depois o papa fica um pães, depois você não é na tua primeira aparição. E essa Primeiro não papa, começa com a morte de Jesus. e essa papa mesmo é arriscada, viu? Você vai dando papa a seu Sensibilizar. filho. Você vai dando papa a seu filho. Depois ele vai pensar que eu mesmo sou papa. Ele vai findar mesmo aí na Não, papa. só que ele vai crescer e não vai ficar repleto. o segredo é, para você conseguir trazer uma pessoa de uma outra denominação para a tua, você primeiro tens que ir lá humildemente procurar viver Certo. como eles vivem, mas depois de te acostumar, você lhe mostra o diferente. O diferente. Eu tenho que ver, esse veio agora está a fazer isso. Tipo, aquelas pessoas que estão a se familiarizar contigo, automaticamente terão que seguir também as tuas novas pisadas. Ok. O segredo é falar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder até na boca do maluco. Só que o que é que nós cantores não conseguimos perceber é que nós achamos que nós somos os detentores da conversão. Da conversão, certo. A conversão não é nosso trabalho. O trabalho da conversão é do Espírito Santo. Você canta a verdade, essa verdade é que liberta. Você não é a verdade. Apenas você é um meio que está sendo usado para a verdade. Essa verdade é que vai libertar o povo. Mas eu ainda considero esse negócio muito arriscado. Muito arriscado, né? Pois, a título de exemplo, arranjou aí uma dama e furou e acabou. E abandonou quem? Abandonou a fé. Por conta disso, eu não sou apologista de que, né, O os cantor. nossos músicos adventistas, nossos cantores adventistas vão lá emprestar os seus talentos lá em outras igrejas. O problema é que a palavra diz assim: este evangelho do reino será pregado a todo mundo, será pregado em testemunho de toda a gente, todo mundo nesse caso. A Bíblia diz assim, todo mundo. Mas como é que nós vamos testemunhar a palavra de Deus a todo mundo se nós só estivermos na igreja adventista? Sabe, irmão Peter, eu acho que eu temo isso por quê? Porque os nossos próprios músicos, muitos deles nem estão convertidos. Aí tá. Sim. Eles não estão convertidos. É E o para problema lá, está na conversão. É e para lá. É arriscado para ele. É um
um negócio arriscado. Ele vai para lá, vai colar, não vai... Então é individual, Só mais então uma depende mesmo da fé de cada Só um. mais uma observação. Certo. O que está fazendo agora? Muitos músicos não têm medo de ir naquelas igrejas. É o pagamento. Hoje os músicos adventistas falam o quê? Eu vou naquela igreja porque lá pagam mesmo. Sim, sim. Aliás, você não precisa estipular um presságio. Eles vão dar já um valor. estímulo bom. Na medida que você estará cantando, eles vão te limpar os calçados, vão te limpar o rosto, vão colocar uma banheira aí que é a banheira do levita. Mano, já me aconteceu uma vez que eu estava sem... Eu não estava a entender nada. Que depois apareceu com os irmãos que me giraram, me abraçaram. É como se tivesse a me dar glória. A me fazer assim. Quer dizer, a glória de Deus, estava a roubar a glória de Deus para mim. Sim, nesses casos eu aconselho mesmo não. Porque tem um texto de 2 Coríntios 6,14. Diz assim: não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos. Pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Bem, nós diferimos em termos doutrinários, né? E muitas das vezes nos unirmos constantemente com esse tipo de pessoas, nós acabamos por adotar aquilo que são os princípios dele. Porque a verdade separa. A verdade separa. Quando você fala a verdade, não vão te convidar mais. Vais uma vez, nunca mais serás convidado. E como enquadrar a palavra do apóstolo Paulo, que diz: para com os fracos me fiz fraco, para com os fortes me tornei forte. Ok. Quando o apóstolo Paulo fala com os fracos, me fiz fracos, com os fortes, me fiz forte. Certo. Bem, não é na questão de baixar a ponto de pecar. É de adaptar-se. Sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem muito culto. Sim. Ele com os gregos discutia filosofia. Vimos em Atos 15, se não estou em erro, 17. Ele com os gregos, aqueles letrados que falavam muito sobre filosofias, ele batia forte também. Mostrava que ele estudou, porque estudou mesmo. Mas com os fracos, aqueles iletrados, também ele procurava baixar até ao nível deles. Não baixando em pecado, mas baixando na humildade, né? Vamos supor que eu esteja a pregar a mensagem para alguém que se calhar não tem nem sequer a 6ª classe. Eu não venho aí com um discurso de doutor, licenciado, entre outros, né? E eu tenho que baixar na linguagem dele, no nível dele. É essa a referência do apóstolo Paulo. Então, tudo aquilo que não é pecado diante de Deus, mas é admissível fazer, então Paulo fazia. Se for para dormir na esteira com este que sofre, ele dormia, só para lhe alcançar. Mas se fosse para fornicar, porque se fornica ele não fazia. Se fosse para adorar ídolos, porque esses adoram, ele não adoraria, ele mostraria o Deus verdadeiro, nesse sentido. Peter, quer falar alguma coisa? Não, até aqui ainda toco na tecla que nós devemos ir cantar em outras igrejas. Tipo, não é imperativo. Ok. É só ir lá. Não é todo cantor que pode ir lá. Você, para ir naquelas igrejas, você deve estar preparado teologicamente. E deve ter uma educação espiritual eficiente para poder esclarecer as verdades bíblicas para aquele povo estranho. Porque se nós ficarmos somente estagnando nossa igreja, nós não vamos. Como é que o mundo vai ouvir da palavra de Deus que nós testemunhamos com verdade? Se o mundo, outras igrejas propagam a mensagem de Deus de uma forma distorcida, em grande escala, e nós que conhecemos a verdade, não seria bom também que fôssemos para o mundo testemunhar? Por que nós não promovemos atividades fora da igreja? Já tudo bem, não podemos ir cantar em outras igrejas. Por que nós não procuramos método de realizar atividades fora da igreja, nas ruas? Por que nós não fizemos campanha de evangelização? E associando em JCE também é normal nós realizarmos concertos e convidamos outros músicos? Não é normal. Não é normal? Não é normal. Outros músicos das... músicos não adventistas. Sim, não adventistas. Não é normal. Não é normal. Quer dizer, nós não podemos convidar pessoas não adventistas para cantar conosco. Mas se você vai lá cantar, mas convidar... Por isso que eu disse até certo ponto, né? Esse é outro ponto. Mas, no culto de adoração a Deus, sim, vamos supor que nós diferimos em doutrinas, eu já disse aqui, né? Vamos sim, supor que ele venha e cante a santificação do domingo. Cante que não existe um santuário celestial. Quer dizer, ele quebra automaticamente
as doutrinas da tua igreja e na tua própria igreja a pregar as doutrinas de Satanás. Então, não é aconselhável mesmo. Até o Espírito de Profecia também não aconselha essas associações. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Olha, nós já estamos quase no fim. Irmão Silvandela. Bem, só para tentar dar um subsídio naquilo que o irmão Cornélio falou. Ok. A título de exemplo é que um cantor quer ser adventista, ou seja, apesar de ele ser adventista, para ir cantar numa igreja tem que trazer uma recomendação. Do contrário, não pode apresentar louvor. Quem sabe, se calhar ele está aí em litígio, se calhar em problemas com a igreja. Cometeu já um crime. Já tem... Por quê? Porque tem muitos irmãos que tem problema na igreja dele, vai numa outra igreja, não lhe conhecem, tem lá os amigos dele e lá canta. Por isso é que é necessário que o irmão que vai apresentar louvor numa outra igreja traga consigo uma carta de recomendação. Apesar de não ser... Por quê? Porque nos dias de hoje até há irmãos que falsificam carta de recomendação. Sinceramente, eu presenciei alguém que falsificou uma carta de recomendação. Eu não sei. Foi falsificar não. Ele conseguiu uma carta de recomendação ilegal. Acho que aquilo tem carimbo da igreja e tal, mas o irmão tem influência. Tem problemas com alguém, ou seja, tem problemas com a igreja, mas ele apresentou uma carta legal, está lá carimbado, tem lá o seu registro. Por isso mesmo, apesar de não ser muito forte, ou seja, não apresentar muita confiança à recomendação, mas é necessário que o irmão, ao ir para uma outra igreja, apresentar louvores a Deus, leve consigo uma carta de recomendação. E isso passo aí já a informar aos diretores, ou seja, os responsáveis pela música nas igrejas. Todas as vezes que virem alguém, um outro irmão vir apresentar louvores, peçam primeiro uma recomendação. Fariam muito bem. Os irmãos de outras igrejas? Irmão de outras igrejas. Adventista, certamente. Sim, certo. De outras igrejas, não. Já cortamos já descartamos essa possibilidade. Os irmãos de outras igrejas não podem apresentar louvor na igreja adventista. Estamos a falar concretamente dos nossos irmãos já adventistas, porque muitos deles têm aí um parêntese por resolver. Portanto, é necessário que tragam uma recomendação. E agora já tenho 1 minuto a cada um. Vamos começar mesmo com o irmão Samei. Tem no seu minuto. Fale aquilo que lhe apraz. Concernente ao nosso tema, que é a música na IASD. Bem, aproveitando o minuto que me foi concedido, eu queria fazer um apelo à igreja, aos líderes da igreja, que procurem, para os líderes de música, procurem estudar mais sobre a música. Não aceitem todo tipo de música, porque nós temos padrões. Então, não devemos nos deixar levar pelas emoções. Evitemos cultos, de adoração a Deus com louvores estranhos, louvores com exibições, louvores com ostentações, e tudo isso é inapropriado no culto de adoração a Deus. Então, era bom que se fizesse uma reforma, voltássemos às origens e procurássemos mesmo louvar a Deus em espírito e em verdade em nossas igrejas. Desta forma, o nome de Deus será glorificado, será exaltado e será bendito todo sempre, né? Obrigado. Irmão Silvandela. Pois, os nossos diretores de músicas devem trabalhar lado a lado com os pastores e com os anciãos, a fim de que as músicas selecionadas sejam relacionadas com o tema, ou seja, com o sermão. Ela estará sob a direção do pastor e dos seus anciãos e não trabalhar de forma independente. Ou seja, todo e qualquer músico, antes mesmo de fazer o seu repertório, né, caso te convidem tanto para um concerto, né, antes de fazer o seu repertório, você precisa procurar saber qual é a temática a ser abordada neste mesmo concerto, de maneira a não distorcer a mensagem. Não fica bem, né, o pregador está a falar do sábado, você está a falar de uma outra coisa. Não fica bem. Precisamos ser unânimes, tanto na pregação
quanto no louvor. Por isso é necessário que os músicos tomem nota esse pormenor. Ao ir para um concerto ou para um culto, procure saber qual é a mensagem, qual é o tema que será abordado, de maneiras a sermos unânimes. Porque do contrário, estaremos a desviar o pensamento bíblico. Muito obrigado. Peter África, o seu minuto. Os cantores são catingueiros. São catingueiros porque nós nunca vamos escrever coisa que vai de acordo ao sermão, porque nós queremos fazer nossos catingues. Para você fazer catingue, você tem que escrever, porque tem que escrever música que bate, que te promove. Por isso, e infelizmente a nossa igreja também faz o quê? Só convida quem tem audiência. Nós estamos a cantar lixo, mas como está nos dá audiência, está nos dá atividade, nos dá possibilidade de colocarmos as nossas regras e condições para atender uma atividade, nós vamos insistir nessa tecla. Por isso que os nossos dirigentes devem olhar nos cantores. Está na Bíblia, está na Bíblia. O que é que os cantores nós estamos a aplicar? Eu, pelo menos, estou a aplicar, estou a cobrar por conta de uma aplicação bíblica que não é do meu direito eu cobrar. Seria do direito da igreja me dar alguma coisa por conta do Evangelho. Porque em 1 Coríntios capítulo 9, 12, ou 12, 9, diz assim, todo aquele que é do Evangelho, que viva do Evangelho. Quer dizer, todo evangelista, quer seja pastor, todo que está na missão deve viver daquilo que é o Evangelho. Por quê? Acho que estaríamos mais educadamente, espiritualmente, para escrever uma música, nós teríamos uma educação, teríamos um padrão. Quer dizer, eu estou a cantar, é para Deus mesmo, cantando bem como não, depois disso tem uma gratificação. Quer dizer, não é a gratificação que me motivaria a louvar. Mas o que é que está acontecendo ultimamente? Por não termos esse lado, ninguém nos acompanha, não temos nenhum dirigente que vela pelos cantores, de uma forma séria, e até o nepotismo entrou na igreja. Quer dizer, se convidam assim de biolo, de família. Isso está mal, tem que mudar. E o irmão Peter, vamos continuar a ser catingueiro. O irmão Peter acabou de afirmar que ele cobra mesmo. Olha, eu sou tolerante, mas Cobra. Numa linda calma. Não, irmão também, só 30 segundos. É normal que os músicos... Bem, o irmão falou muito bem, mas isso partiria numa organização. No antigo Israel, os músicos que cantavam louvores a Deus, que eram separados da tribo de Levi, esses aí tinham salários. Tinham salários porque eles eram integrais na obra. Cantavam, o serviço dele era cantar. Não tinham mais nenhuma outra atividade. Agora, simplesmente as outras tribos davam dízimos, ofertas, e isso mantia o cantor. Agora, eu digo assim, estar na condição de cobrar, digamos assim, eu sou músico integral na obra, canto, não tenho mais nenhuma atividades para fazer. E por outra, a nossa direção também falha muitas das vezes, porque ele teria organizado. Já existem pastores, né? Existem professores de teologia, também são pagos pelo dízimo. Manuel fala sobre isso, né? Aqueles que pregam, obreiros evangélicos, têm que ganhar pelo dízimo, têm que receber o salário, porque eles dedicam suas vidas na obra de Deus. Agora, o músico também seria organizado, pelo menos, ele não cobra a igreja. Tem um salário mensal para o músico. E há músicos organizados, e há... são pagos pela igreja, conforme pagos, assim são pagos os pastores, sabe? E agora, de forma individual, bem, eu creio que isso é pessoal, né? É pessoal, mas até certo ponto também pode condicionar. Vamos supor que, irmão Peter, alguém queira, né, ouvir o irmão Peter na sua igreja, mas não tem condições financeiras. O irmão Peter vai ou condiciona ali? Eu vou. Aliás, eu não cobro, não é imperativo eu cobrar. Mas eu velo muito naquilo que principalmente nas outras profissões, a minha deslocação principalmente, Sim. a gratificação, tanto que a gratificação não seria um ponto que eu estaria a tocar para enfatizar no irmão, seria de alta vontade da igreja. Sim. Hoje é irmão que quando quer te convidar, você lhe fala de transporte e também quer resmungar. Não sei o que, isso é obra de Deus, mas a obra de Deus não tem fundo. Tem fundo, temos dinheiro. Os pastores estão a ser pagos
não estão a ser pagos os pastores, estão a ser pagos. Pelo quê? Pelo evangelho. Por que o cantor é evangelista? Ele é um ordenado também na obra. Não ganha por isso. Será que é o credencial que pode condicionar o pagamento do cantor ou não? É nesse sentido que também nós que convidamos o cantor, né? Embora a gente não pegue nosso valor pagando, mas procuremos organizar as condições. Há momentos que eu sou cantor, vou para a igreja X, mas não tenho transporte, o alojamento lá, né? Então você que convida, tem que ser mesmo organizado. Isso conforme tem sido com os pastores, né? Pastores assim mimados, vai para ir pregar numa igreja, é tratado como um Deus, né? Existe isso, não é? Isso é realidade. É tratado como um Deus, cadeira especial e tudo mais. O músico também, todo aquele que vai fazer o trabalho de Deus, também deve ser tratado. Se for para ter música ou então uma cozinha especial, também tenha, né? Também tem. Também tem. Então, é nesse sentido. Agora, o músico dorme na tenda, Olha, sofre com mosquito, Não, é às injustiça. vezes dorme na sala do ancião. Não tem com muito mosquito, mas o pastor está onde? Está no hotel, está numa hospedaria. Quer dizer, é alguém que até a voz dele não é muito preciso, não é muito preciso que ele seja bem cuidada. Em relação ao cantor, o cantor deve ser cuidado, deve preparar a sua voz, deve estar em condições para que a voz não estrague ao ministrar a palavra de Deus. Por que há essa toda a diferença? Esse protocolo todo pelos pastores e pelos cantores não. Será que Deus trabalha mais com os pastores do que os cantores? Será? Mas não. Somos todos evangelistas, somos todos filhos de Deus. Infelizmente, e até a Bíblia diz que não pode haver exceções de pessoas. Quer dizer, tem na igreja protocolo, mano. A pessoa que chega 10 horas, 11 horas na igreja, mas tem um lugar lá em frente. Quer dizer, sinceramente. Eu acho que isso tem a ver com a organização. Penso que, a título de exemplo, lá na América do Sul, né, tem músicos que ganham, né? Eles têm um contrato com a gravadora Novo Tempo. Eles trabalham só para causa do mês e ficam constantemente lá, são pagos. E, infelizmente, aqui em Angola nós não temos isso. Penso que, se calhar, daqui a um tempo, né, que sabe, teremos essa situação resolvida. E, muito sinceramente, também não são todos os músicos que vão participar nessa organização. A título de exemplo, mesmo lá no Brasil. O nepotismo. Mesmo lá no Brasil, tem músicos que não fazem parte da produtora da gravadora Novo Tempo. Então precisamos ver essa situação. Agora, você que não fores selecionado para o efeito, caso essa organização se crie cá em Angola, não seja, como é que é, não Você vai ter que parar de cantar. não vai parar de cantar, mesmo assim vai cantar. Se os outros estão sendo pagos. Os outros lá no Brasil que não fazem parte da gravadora Novo Tempo, mesmo assim cantam. E são pagos. Os que não, todos que não fazem E parte aí da gravadora Novo Tempo não são pagos. Não são pagos, até onde eu sei. Mas são não pagos. cobram em cada atuação que eles fazem? Depende, se for um concerto, sabe. eu penso que se for um concerto Certo. assim que envolve compras de ingressos, eu penso que eles recebem alguma remuneração. Mas, a título de exemplo, quando os Arautos do Reis vinham cá em Angola, né, quando eles descobriram que tanto o concerto deles foi exigido ingresso, eles queriam descartar a possibilidade de cantar naquele mesmo concerto. Por quê? Porque a mensagem, eu penso que é de graça, tudo. Aliás, que eles já têm contrato, eles já são pagos. Por isso Pô. não há necessidade de cobrar mais. É tipo dar envelope para os nossos dirigentes. É desnecessário, mano. Pastor, Os pastores, mas É desnecessário. desnecessário. Quando alguém que já tem um salário mensal vai numa atividade com um custo mais. Não, isso é uma injustiça. E o Filho de Deus que se matou lá, você muito bem. Meu Deus, que injustiça. Não faz isso. pois Olha, esse é um assunto que carece Me- muita atenção. Sim, carece muita Yeah. atenção, certo. Aliás, até se houver isso aqui em Angola, muitos cantores vão receber feitiço. Pois, Assim pois. mesmo. Muitos Se vão receber ainda feitiço. assim, sem coisa, sem remuneração, Já ouvimos já confusões. ouvimos aí que há Já. cantores
Não, Adventista. Estamos aqui com o nosso irmão Peter África e o nosso irmão Martinho Silivondela e o nosso irmão Samenye Tine. E até a próxima, se Deus quiser.